Olá, bem-vindo ao canal Mundo de Descobertas. E hoje vamos falar sobre algumas artes rupestres. Tem coisa sobre o mundo da arte que ninguém te conta, porque parece simples demais ou estranho demais para ser levado a sério. Mas e se eu te dissesse que algumas das obras mais impactantes da história foram feitas com sangue, fezes e até estrelas? Pois é, esquece aquela ideia de arte chique e inalcançável. A verdadeira origem da expressão artística é crua, instintiva e profundamente humana. Pouca gente sabe, mas a criatividade que pulsa hoje nos muros das cidades já pulsava nas paredes de cavernas há mais de 40 mil anos. Prepare-se para enxergar a arte e a humanidade com outros olhos. Ficou curioso? Então vamos começar. Sabia que a primeira forma de arte registrada foi feita com a mão mesmo? Literalmente. Nada de pincel, lápis ou tela. Lá nas cavernas de El Castillo, há mais de 40 mil anos, nossos ancestrais curiosos sopravam pigmento em volta da mão, encostada na parede. Tipo um molde, só que cheio de intenção. Era arte, mas também era comunicação. Um sinal silencioso de presença, identidade, talvez até de pertencimento. E olha que curioso, essas marcas sobrevivem até hoje, como se aquele povo tivesse uma noção absurda de legado. A arte começava ali, com a ponta dos dedos. E depois, bom, aí a coisa começa a ficar mais experimental, digamos assim. A arte no começo era crua, intensa e sinceramente meio nojenta, mas no melhor sentido da palavra. Imagina uma entusiasta da sobrevivência com um punhado de carvão na mão, misturando sangue de caça e gordura animal para criar o que seria o tinta guache da época. Não havia luxo, só necessidade e muita curiosidade. Fezes de animal também entrava na mistura. Pode parecer grotesco, mas funcionava. Essas tintas naturais ainda estão lá, firmes nas cavernas, como se alguém tivesse envernizado com o tempo. Hoje a gente reclama se falta um pincel fino, mas lá atrás bastava um osso e um pouco de imaginação. E já dava para pintar a história nas pedras. E falando em história, já viu como os nossos ancestrais desenhavam com movimento? Na França, existe uma caverna que parece um museu pré-histórico secreto. Lá dentro, mais de 600 pinturas cobrem as paredes com bisões, cavalos e veados gigantes. E não é só desenhozinho, simples não. Esses artistas, que provavelmente eram tão observadores quanto detalhistas, já dominavam técnicas de perspectiva e movimento. Um bisão em corrida, um cavalo girando a cabeça. Como alguém sem nenhuma escola de arte conseguiu isso há 17 mil anos? Para quem é interessado em composição visual, vale estudar essas pinturas como referência mesmo. Elas nos ensinam que a necessidade de expressar o que se vê lá sente já morava no ser humano antes mesmo da linguagem escrita. E falando em expressão, a arte naquela época ia muito além do desenho. Muita gente pensa que a arte antiga era só risquinho em parede. Mas aí é que está o pulo do gato. Os povos antigos também dançavam, cantavam e esculpiam com uma intensidade que até hoje dá nó na cabeça de quem é curiosa por expressão artística. Um exemplo? A Vênus de Willendorf, uma escultura com quase 30 mil anos, feita com pedra e intenção. Algumas cavernas têm acústica perfeita, como se tivessem sido escolhidas ou esculpidas para ecoar cantos e passos. Isso diz muito. A arte era vivida, ouvida, sentida. Olha essa história que bagunça qualquer ideia pré-concebida. Chimpanzés também pintam. Alguns pesquisadores ofereceram pincéis e tinta para esses primatas. E o resultado? Rabiscos, formas, padrões. Uma bagunça linda, mas cheia de intenção. Para quem é interessada em comportamento e arte, isso levanta uma pergunta provocante. E se os nossos ancestrais também começaram assim, só brincando? O ato criativo pode ser instintivo, animal, puro. Os traços podem parecer simples, mas carregam emoção, energia e até foco. E aí bate aquela pulguinha atrás da orelha. Será que a arte, no fundo, é só um jeito sofisticado de brincar com o mundo? E falando em mundo, tem coisa nas cavernas que aponta até para o céu.
Sabe aquela sensação de olhar para o céu e se sentir minúscula? Nossos ancestrais também sentiam. E mais, pintavam isso. Em cavernas como a da França, já foram encontrados desenhos que se alinham com constelações antigas. É como se um curioso da antiguidade, olhando para a imensidão estrelada, pensasse: isso precisa estar na parede. E colocou. Literalmente, eles estavam pintando o céu, sim, mas também estavam tentando entender o próprio lugar nele. E cá, entre nós, talvez a gente ainda esteja fazendo a mesma coisa, só que com outros pincéis. Agora que você descobriu essas curiosidades que quase ninguém comenta, me diz, o que você está fazendo com a sua própria criatividade? Você não precisa ser artista para se expressar. Precisa ser curiosa, estar interessada no que sente, no que vê, no que vive. Observa mais, cria mais. Se permita errar e experimentar, como um bom entusiasta faria. A arte, no fundo, é só um reflexo do que a gente não consegue explicar com palavras. Agora me conta, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Você já tinha pensado na arte dessa forma antes? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber a sua visão. E claro, se esse conteúdo te inspirou, se inscreve no canal e ativa as notificações. Ainda tem muita coisa poderosa vindo por aí, então até o próximo vídeo e tchau.